Glória a Deus. Palavra do Senhor no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 53. Quantos encontraram? Diga: eu vou morar no céu. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueneadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e sua linhagem, quem dela cogitou? Porque foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade dele levará sobre si. Podeis sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Eu quero enaltecer ao Deus Todo-Poderoso. Eu quero nesta noite agradecer a Deus por estar aqui esta noite, com todo o meu coração, ser grato a Deus com toda a minha alma pela sua vida que aqui está, por todos vocês que esta noite vieram e estão aqui para cultuar a Deus nesse último culto de Santa Ceia do Senhor do ano, né? Se Deus assim permitir, seja feita a vontade dele. Mas eu quero tributar a Deus essa honra, essa glória, porque é privilégio, meus irmãos, para poucos estarmos aqui. Quantos pararam, quantos desistiram, quantos infelizmente ficaram no caminho, mas Deus nos deu graça, nos fortaleceu para estar aqui. Isso quer dizer que nós temos uma grande missão e propósito. De quê, pastor? De também resgatar aqueles que ficou no caminho, de ir avante naqueles que ficaram pelo caminho triste, que estão um pouco
desanimado, e é uma missão nossa, meus irmãos, cada um de nós orarmos, buscarmos a Deus para que o Senhor nos use para estar resgatando aqueles que porventura assim estão. E eu quero glorificar a Deus nesta noite e exaltar o nome do Senhor, e quero ressaltar aqui esta noite e glorificar a Deus, né, pela vida de todos vocês, mas em especial quero louvar a Deus pela vida do Erinaldo, né, que está aqui esta noite. Que Deus abençoe a vida deste homem, que o Senhor esta noite venha sobre o coração dele, porque eu sei que Deus está falando com ele. Não é vontade, né, dele estar aqui, mas é a vontade de Deus, né? Eu digo vontade dele porque nós não fazemos nossa vontade, é a vontade de Deus que ele está aqui essa noite. Eu tenho certeza que ele veio aqui porque o Espírito Santo de Deus conduziu ele, e eu quero louvar a Deus pela vida dele, e todos os demais, né? Eu também, o pastor Ali Fernando, que está aqui, mas em especial pela vida do Erinaldo. Que Deus te abençoe, Erinaldo, esta noite, em nome de Jesus. Eu sei que ele está fazendo isso, é um prazer e uma alegria ter você aqui conosco. Eu quero, meus irmãos, nesta palavra, exaltar a Deus pela sua magnitude, pela sua onisciência, onipotência, onipresença, né? E glorificar aos céus, porque Ele tem sido bondoso para com a nossa vida. O Senhor é bom e perfeito. Já foi lido aqui esta noite. O caminho do Senhor é reto, os preceitos do Senhor são perfeitos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nessa noite, falar do profeta messiânico, e precisamente do capítulo 53 de Isaías. Por que profeta messiânico? Porque Isaías foi um dos profetas, e haja vista o profeta que proferiu mais acerca da vinda de Cristo. Isaías, e precisamente neste capítulo que acabamos de ler, o 53, né? Isso aqui, meus irmãos, foi escrito entre 740 a 680 antes de Cristo, ou precisamente há 700 anos da primeira vinda de Cristo, né, do seu nascimento. Então veja, 700 anos antes de que Cristo aparecesse, o profeta traça um quadro, né? Ele traz uma revelação de uma palavra, meus irmãos, considerando um dos principais profetas do Antigo Testamento, trazendo para nós, meus irmãos, uma ênfase da profecia acerca do Messias. Eu olho para esse texto e eu fico muito maravilhado com o nosso Deus, porque é como se Isaías Deus tivesse levado ele a um lugar e abriu os olhos de Isaías e começou a dar a revelação dele de tudo quanto haveria de acontecer. Eu quero que você imagine um cenário, não do que ele vivenciou, mas 700 anos atrás. Deus abre a sua visão e começa a mostrar a ele coisas que aconteceria no seu futuro, coisas que traria a redenção de todos os povos e principalmente de Israel. Isaías está aqui, meus irmãos, trazendo uma profecia de Deus para os nossos corações, da obra salvadora de Jesus. Se você ler esse texto, qualquer leigo, qualquer pessoa, meus irmãos, não precisa ter um entendimento muito elevado para entender que esse texto revela o sofrimento de um servo que veio aqui, aleluia, para entregar a sua vida por alguém e por muitos. Não basta ter uma mente muito elevada para entender isso. Por isso que eu trago essa palavra. E o profeta Isaías é tido como profeta messiânico. Ele fala tão claro daquilo que Cristo ia passar, que se talvez alguém leu esse texto, e é claro que isso foi feito, quando as pessoas liam isso, e as pessoas ficaram a conjecturar: com quem será isso? Isso era um retrato do que Cristo iria passar por nós na cruz. Mas esta noite, meus irmãos, eu quero que você entenda. Eu quero falar, se Deus permitir, principalmente duas verdades aqui dentro desse texto. Somente duas, tem mais, mas eu quero trazer dois ensinamentos que o Espírito de Deus ministra ao meu coração dentro desse texto aqui. Porque vai falar de um nascimento de um homem que é sofredor, de
como uma ovelha muda levada ao matadouro. Os homens olhavam para ele e não havia beleza alguma. Ninguém tinha alguma atração de desejo, aleluia, simplesmente pela aparência. Não, ninguém olhava para ele, era desprezado, não olhávamos para ele e era como se não tivesse beleza alguma. A Bíblia vai dizer isso. Então ninguém deseja. Porque o Isaías fez questão de dizer isso? Porque se você olhar até hoje, os judeus estão esperando a vinda de Jesus, porque esperaram Jesus, um Jesus que nascesse em palácio, um Jesus que fosse sangue real, um Jesus que viesse sobre todo o protocolo, toda aquela pomposidade de rei. Mas ele não veio, ele nasceu aonde? Por isso que quando Filipe chama ele, quando ele vê, diz: poderá vir alguma coisa de Nazaré? Jesus, quando nasceu, a sua mãe e o seu pai foi procurar uma hospedaria, foi procurar uma estalagem, foi procurar, deixa eu traduzir para os dias de hoje, foi procurar, meus irmãos, um lugar para ficar, uma pousada, mas não tinha mais vaga, era naquela época de festa. E onde é que Jesus ficou com sua mãe e seu pai? Em uma manjedoura. Ficaram lá, deixa eu traduzir isso, ficaram em um lugar onde ficam animais. Jesus nasceu lá. Por isso que muitos não... É difícil compreender como alguém que nasceu para ser rei. Nós estamos ensinando aqui sobre propósito. E o que foi que nós lemos quarta-feira, quando Pilatos olhou para Jesus e disse: tu és o rei? Foi que ele disse: para isso eu nasci. Para isso eu nasci. Para quê? Para ser rei, mas não simplesmente um rei com coroa corruptível, com um rei que a coroa, o ferrugem corrói, o ladrão vem e rouba, mas um rei que é rei dos reis, senhor dos senhores, aquele que é poderoso, dono do universo, aleluias. Oh, glória a Jesus. Mas como entender, Carlinhos, quando o homem nasceu para isso e agora ele está nascendo em uma manjedoura? Não tinha lugar para ficar. Mas entenda isso aqui. É por isso que Isaías vai traçar o quadro e vai dizer: ninguém havia beleza nele. Talvez se Jesus viesse andando em carro importado, talvez se Jesus viesse andando todo, aí todo mundo queria olhar para ele e dizer: esse é o rei, porque as pessoas olham para a aparência. E é isso, meus irmãos, que a igreja precisa entender. O poder, aleluia, a autoridade da igreja não está, aleluia, na estética, mas está no seu interior. Esses dias o Senhor fez me entender, aleluia, não é o que realmente nós precisamos executar, mas é o que nós carregamos. O que é que nós estamos carregando? Nós estamos carregando, aleluia, Jesus, o maior homem de toda a história. Nós estamos, aleluia, alicerçado, dominado. Nós estamos sim, todo preenchido pela autoridade que é no nome de Jesus. E é na autoridade dele que a igreja vence todos os obstáculos. Não é o que nos cerca, mas é o que nós carregamos. Não é o que a sociedade fala, mas é o que nós carregamos. Não é o que as circunstâncias nos mostram, mas é o que nós carregamos. E quem nós carregamos? Jesus. Jesus. Esse homem tem poder. Esse homem tem poder. Quando alguém ouve essa palavra, Jesus, eu posso conjecturar esta noite, a Bíblia nos ensina que há anjos, Lucas, se curvando diante dele, há serafins voando e gritando: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eu posso também conjecturar que no inferno há demônios se curvando e dizendo: está chegando a hora. Aquele que via, ele já veio, e ele está voltando para aniquilar todo o mal sobre a face da terra. É por isso que o inimigo tem raiva de mim e de você, porque nós vamos triunfar com Cristo, e nós vamos esmagar com Jesus a cabeça da serpente. Essa é isso que nós carregamos. Aleluia. Aleluias. Como entender? Ele traça, irmãos, é como se verdadeiramente isso aconteceu. Deus domina a mente do profeta. E eu posso ver sem a conjectura minha dizendo: pegue a caneta, naquela época era pena, pega a pena, pega o tinteiro, pegue o papiro, escreva
Isaías: o que, Senhor? Vou te mostrar algo que eu farei para que Israel seja redimido, para que Israel saia da sua decadência espiritual, para que Israel saia dessas masmorras e conheça o poder, e conheça a restauração, e conheça, aleluia, a libertação, e conheça o meu poder e seja livre. Isaías pega a pena, molha no tinteiro, e Deus começa a dar o quadro a ele. E é aqui que eu quero começar. Preste atenção nisso aqui, eu vou ser bem sucinto esta noite. Ele começa dizendo assim: quem creu na nossa pregação? Em outra tradução, quem deu crédito à nossa pregação? Está escrito. Quem deu crédito? Isso é uma pergunta. Quem deu crédito à nossa pregação? Eu quero que você entenda isso aqui. E eu comecei a perguntar ao Espírito de Deus, por que Isaías não começou dizendo: aquele que virá, ele libertará, ele nos salvará, porque ele falou isso no final, ele sarará nossas feridas, mas ele começou a dizer assim: quem deu crédito? Meus irmãos, o que Isaías estava vivenciando nesta época, Ricardo, era simplesmente o que esta noite eu quero falar. E vou dar um tema para esta mensagem: uma razão para crer em tempos de incredulidade e desespero. Uma razão para crer em tempo de incredulidade e desespero. Isaías vivenciou isso. Vem comigo. Quando o profeta, ele produzia, ele dá essa profecia acerca do Messias, as pessoas, ao observar José Nilton, essa palavra, eles ficaram analisando, mas só que eles não deram crédito, eles não acreditaram, eles ficaram incrédulos. Ou seja, eles não tiveram fé naquilo que o profeta estava anunciando. Então dominou o coração das pessoas essa palavra que chama incredulidade. E é o que nos dias odiernos nós estamos vivenciando. Diante do conformismo, diante do tradicionalismo religioso, diante, meus irmãos, de todas as questões que o homem tenta implantar, os homens vão passando dioturnamente e estão esquecendo, aleluia, de que para que eles foram criados e por quem eles foram criados. Aleluia. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que é como se a criatura passou, os homens passaram a adorar, mas a criatura de que é o Criador. As pessoas passaram a dar crédito, mas o objeto de que é aquele a quem deu, a quem criou. Escuta isso aqui. E ele vai começar a trazer um quadro. Por isso que o profeta, ele começa: quem deu crédito? Essa palavra crédito não é simplesmente acreditar, mas crer, mas entender aquilo que ele estava falando. Então, nessa época as pessoas vivenciavam, meus irmãos, uma falsa crença, uma falsa espiritualidade, não acreditava realmente nas suas palavras. E aí eu trago para os dias odiernos, meus irmãos, e com o passar do tempo, a rotina, o dia a dia das pessoas estão levando ela para uma falsa também incredulidade. Retira, e o que é isso, pastor? É a retirada da capacidade, meus irmãos, de vislumbrar aquilo que Deus está executando sobre a terra. E aí você precisa entender dois pontos aqui que eu quero entrar nessa mensagem. Uma coisa, meus irmãos, é você estar falando de dúvida, e outra coisa é você falar de incredulidade, de descrença. Eu olho para esse texto, e assim, meus irmãos, vamos passando dia após dia. E o que é que acontece? É que a falsa espiritualidade, é que a falsa crença, o pseudo credo das pessoas, eles vão simplesmente tendo uma noção, dizendo assim: eu creio em Deus. Mas esse crer em Deus é tão vago que eles pensam que acreditam, que eles pensam que crê, mas na verdade eles não estão dando a ênfase, porque o valor que dar-se a Jesus Cristo mede-se pelo valor que dar-se a sua palavra. Aquilo que nós empenhamos a Ele, aquilo que nós devoltamos a Ele, isso mede pela prática daquilo que estamos fazendo.
O profeta mesmo, Isaías, vai dizer que às vezes nós honramos com os lábios, mas o coração está longe. Então veja o cenário que ele estava vivenciando. As pessoas diziam que acreditavam em Deus, mas desacreditavam daquilo que Isaías estava profetizando, que viria o Messias. Para quê, pastor? Para tirar as pessoas do pecado, porque eles estavam mergulhados no pecado, na idolatria, na maldade do coração. E Isaías estava dizendo: vai vir um que vai nos libertar, ele vai sarar as nossas feridas, pelas suas pisaduras nós seremos salvos, nós seremos libertos, nós teremos quebrado toda a maldição do pecado. Mas eles não entendiam isso. E aí eu comecei a entrar e a entender: meu Deus, o que é isso que nós estamos vivenciando? É essa mesma coisa, meus irmãos. Veja o que Deus está executando sobre a terra. Veja o que Deus está trazendo, está permitindo para que os homens se alertem, para que os homens se acordem e acreditem, não somente esse crer vago, mas deposite nele a sua confiança. Mas sabe o que está fazendo? E aí eu não estou falando simplesmente daqueles que não aceitaram Jesus, daquele que nem conhece a palavra. Eu estou falando daqueles mesmos que conhecem, que às vezes, no lugar de estar dando ênfase a Ele, dando crédito à palavra dEle, acreditando no que o Jesus está dizendo, estão mais acreditando no que os homens falam do que o que Jesus falou. Porque tudo isso que está acontecendo não é motivo da gente se entristecer, ficar com medo, se desesperar. Não, é motivo da gente dar glória a Deus. Por quê, pastor? Porque é profecia se cumprindo, é palavra dos últimos tempos. Dores, pandemias, pestes, guerras, rumores de guerra, tudo isso está escrito. Isso é princípios de dores. Mas Isaías vivenciou isso aqui. E veja isso. Quando eu falo, meus irmãos, incrédulo, quando alguém se torna incrédulo, é a capacidade, meus irmãos, de alguém não acreditar, de entender aquilo que Deus está executando. E o profeta Isaías vai falar, sabe o que Isaías vai falar? É como se aqueles que têm olhos, mas não veem. Ele vai falar no texto. Se você ler, aleluia, Isaías 43:8, ele vai dizer: eles têm olhos, mas não. Isaías está dizendo, é como se eles estão tão cegos, eles estão tão obscurecidos, o seu coração tão endurecido, que a pregação está vindo, os sinais estão acontecendo, mas eles não estão dando crédito, eles não estão abrindo seus olhos. Eles têm olhos, mas não veem. Vamos mais adiante que eu quero correr um pouco aqui. Então, quando eu falo disso, eu estou falando de pessoas que nessa época se tornaram insensíveis. Porque Isaías está dizendo que eles têm olhos, mas não vê. Isaías está dizendo: por que vocês não estão dando crédito à palavra? Quem dará crédito a essa palavra? Está falando da insensibilidade. E o que vemos hoje, dia após dia? A insensibilidade do homem sendo minada. As pessoas não têm mais a sensibilidade do temor a Deus, às autoridades, aos seus pais. Sim ou não? Sim. Não tem mais a sensibilidade de reverenciar, aleluia, realmente a quem de direito. Não, eles estão perdendo a sensibilidade aleluia, da percepção do amor pelo próximo. Foi lido aqui também esta noite pela nossa irmã Valdicleide. Estão ficando tão insensíveis que para ele o simplesmente vir aqui está tudo bem, mas eles não estão praticando aquilo que o Cristo quer mais de você, quer mais de mim. Cristo não só quer que você venha, Cristo quer que você se entregue. É como eu sempre digo, ele não só quer suas palavras, ele não só quer seu louvor, ele quer o seu coração. Ele quer dominar o seu coração, porque ele não pediu outra coisa. Ele disse: filho meu, dá-me o teu coração. Se a gente conseguir entregar o coração para Deus, ele domina todas as outras áreas da nossa vida. E nós pedimos a Deus para que essa insensibilidade não tome conta do nosso ser, não tome de conta da nossa vida, para que a gente não dê crédito à mensagem de Deus anunciada nesses últimos tempos. Deus está anunciando, a sua volta está próxima. Os homens cada vez mais, meus irmãos, mergulhados em todo tipo de pecado. E Deus está anunciando para a igreja: eu preciso que você corra para os meus braços, eu preciso que você trabalhe em prol da minha vinda. Você sabia, a gente fala sobre isso quase diariamente. Nós precisamos trabalhar, sim, como disse Paulo, se esmerar para que a volta dele fique mais eminente, ele volte logo. Por isso está escrito: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Essa é a primeira palavra. E aí, quando a gente vai mais adiante,
Essa é a primeira pergunta. Quem acreditou na nossa pregação? Era a mensagem sendo pregada. Talvez, graças a Deus que o Senhor tem nos dado graça para isso. Mas por aí, meus irmãos, muitas das vezes alguém vai para um culto maravilhoso como esse. Deus está falando. Mas há muitos lugares que já não dão mais ênfase à palavra. É só mais todo aquele outros movimentos, e termina o culto e você pergunta: o que é que Deus falou com você? Olha, qual foi a palavra que foi lida? Eu não sei qual foi a palavra que foi lida, mas foi uma bênção. Qual foi o texto que foi lido na palavra? Eu não sei qual foi o texto, mas foi uma bênção. Então não dão crédito à palavra. E tudo, meus irmãos, escute isso aqui, tudo foi feito por meio da palavra. No princípio era o verbo, palavra, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí Jesus vai dizer aos hebreus, dizendo: aleluia, Deus antigamente falava por meio dos profetas, agora Ele fala por meio da sua palavra. Quando nós damos ênfase a esta palavra, porque os jornais ficarão obsoletos, as revistas ficarão obsoletos, sim, todas as literaturas poderão ficar obsoletos, mas essa palavra, ela é contemporânea, ela não vai passar. Isso aqui foi escrito eternamente, porque não é palavra de homem, é palavra de Deus, e quando Deus fala, está falado. Essa foi a primeira interrogação de Isaías. A segunda interrogação de Isaías foi: a quem foi revelado o braço do Senhor? No mesmo versículo primeiro, a quem foi revelado o braço do Senhor? O que é que Isaías está mostrando aqui? A descrença, meus irmãos, é um estado, Erivaldo, de negação ao poder manifesto de Deus na terra. Vou repetir: a descrença é uma negação, é uma rejeição, é um estado de rejeição à manifestação de Deus na terra. E aí eu preciso que você entenda essas duas palavras aqui: dúvida e incredulidade. Porque às vezes nós confundimos uma coisa com a outra. A dúvida, meus irmãos, é inerente à condição humana. Isso é fato. A dúvida, ela paira sobre o coração de cada um de nós. Muitas das vezes quando estamos lendo, a gente tem dúvida, sim ou não? Sim. Às vezes nós não conseguimos entender um assunto claro, então vem aquela dúvida: o que é que nós devemos fazer? Tirar a dúvida. E como eu sempre digo, Bíblia se explica com Bíblia. Bíblia tem que ser interpretada pela Bíblia. Não é porque fulano de tal, não. Bíblia se explica com Bíblia. Então a dúvida, ela é inerente a todo ser humano. Sempre vai vir alguma dúvida no que você fazer. Você vai executar algo, tem uma dúvida: será que vai dar certo ou não? Dúvida, isso é inerente à raça humana. Agora a incredulidade é a dúvida sem resposta. Porque quando você é uma dúvida e você alimenta essa dúvida, você vai tendo os seus conceitos e as suas explicações por você mesmo. Então quando você começa a ter as suas explicações, você deixa o Criador do lado, você deixa a verdade de lado e começa a ter as suas próprias explicações. E aí vai começando a deixar de lado a palavra, vai começando a deixar de lado aquilo que é de fato verdade. E eu começo a gerar no meu coração aquilo que eu penso e aquilo que eu acho. E não é o que eu acho, não é o que eu penso, mas é o que Ele falou. É o que está determinado por Ele, é o que Ele já fez por nós, e tudo nós vivenciamos na palavra que foi liberada dEle. Então há uma diferença aqui de dúvida para incredulidade. Vou repetir: a dúvida, ela é inerente, ela vem, mas ela precisa ter resposta, e a resposta maior está aqui na palavra de Deus. Agora a incredulidade é um estado de rejeição aquilo que Deus está fazendo sobre a terra. Olha o que Isaías está perguntando: quem deu crédito? Quem acreditou na mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor? Escuta isso: a quem foi revelado o braço do Senhor? Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Quando eu olho essa palavra, a quem foi revelado o braço do Senhor, Isaías está falando de que é inevitavelmente,
59, Isaías 59, o que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia diz? Vamos ler? Isaías 59, está bem pertinho, é só passar algumas folhinhas assim, ó. Vamos, eu quero que você acompanhe no texto para você ver. É Isaías falando: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem ele está surdo, ou seus ouvidos agravados, para que não possa. O que é que Isaías está declarando? O braço do Senhor inevitavelmente está sendo estendido. O braço do Senhor está sendo revelado aos povos, está sendo revelado às nações. O braço do Senhor está sendo estendido sobre todo o povo, seja negro, seja branco, seja de toda etnia, seja de todas as linguagens, seja rico, seja pobre, seja plebeu, seja do que for. O braço do Senhor está sendo revelado a toda a humanidade, não está encolhido. Você não pegou não, mas vai pegar. Isaías está tentando nos dizer que a mão do Senhor, aleluia, oh aleluia, Isaías está dizendo aqui, glória a Deus. Isaías está dizendo a Milton que a mão do Senhor está estendida para mostrar, para revelar, para executar as suas obras. As mãos do Senhor está estendida para executar e manifestar o seu poder. O que é que Isaías está dizendo? É que tudo está no controle dele, é que ele domina tudo, ele não perdeu o controle de nada, ele executa a sua vontade, ele faz o que ele quer. Sim, a mão dele não está encolhida, não, está estendida aqui esta noite e está procurando alguém para que ele revele esse braço forte a você. Deixa eu ver se ele já achou alguém para que esse braço essa noite seja revelado a você. E o que é o braço revelado, pastor? É milagres acontecendo, é Deus agindo, é Deus operando, é Deus arrancando, é Deus salvando, é Deus restaurando, é Deus curando, é Deus abrindo porta, é Deus levantando o caído. Sim, é Deus movimentando a tua vida e te levando para os braços dele. Isso é o braço do Senhor. Eu estou sentindo ele aqui, eu estou sentindo ele aqui. Aleluia. Oh glórias. O braço do Senhor está estendido. Aí ele pergunta: a quem foi revelado o braço do Senhor? Sabe por que ele está perguntando a quem foi revelado? Porque nem todos entendem que Deus está com a mão estendida. Porque ele fez questão de dizer: o braço dele não está encolhido, não. Ele está dizendo para mim e para você: Deus quer revelar o braço dele em sua vida. A mão de Deus quer ser atuante na sua vida, na sua história. Pastor, mas é só pequeno, é por isso que ele quer revelar em você. Porque se fosse grande, ele não revelar. Mas se você é pequeno, ele quer revelar o braço dele na sua história. Aleluias, aleluias, aleluias. Oh glória a Deus. Cada dia que passa, meus irmãos, nós vemos as pessoas não entendendo que Deus quer revelar o seu braço a você. Agora Deus não quer revelar você como uma história de carochinha ou como um conto de fada. Deus quer se revelar a você pessoalmente. Ele quer trazer você para pertinho dele e dizer: ó, entenda que eu sou teu pai. Mas está acontecendo tudo o que eu não estou pensando, mas o meu braço continua estendido, mas a minha mão continua a te salvar, mas a minha mão continua a te proteger, mas a minha mão continua a te guiar, mas a minha mão continua a agir na tua vida. Aleluia. Talvez você disse: naquele dia quase que eu
caía, quase, era o braço do Senhor estendendo, dizendo: livramento. Quase que acabava tudo, não acabou, era o braço do Senhor dizendo: não vai acabar. Ah, mas quase que a minha família seria destruída, quase que acabava a minha união, não acabou, porque o braço do Senhor estava estendido. Aleluia. E Ele me trouxe aqui, te trouxe aqui esta noite para dizer, aleluia, Ele quer revelar a você o braço dele diuturnamente. Para quê, pastor? Para que você entenda que Ele é o mesmo, o Deus de Isaías, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o mesmo Deus dos tempos atuais e que continua agindo sobre a sua vida. Aleluia. Oh, glórias. Eu quero concluir aqui esta noite. Como acreditar? Como ver, pastor? A quem foi revelado o braço do Senhor? Dizer que crê nele é fácil. Agora, Marco, tem que acreditar, Marco. Tem que acreditar, Marco, assim como 1 mais 1 é 2. Os homens podem dizer o que querem dizer. Alguém pode olhar para a nossa condição, como foi liberada uma palavra, e nós quebramos isso aqui, destruímos em nome de Jesus essa palavra, nós não concordamos. Você, nós não viemos aqui a esta vida por acaso, nós viemos aqui com certeza, com um propósito de Deus. E eu preciso acreditar nisso, eu preciso confiar que o braço dele está estendido. Olha para cá, no passar do tempo, o temor a Deus vão se afastando dos homens que não acreditam, que estão incrédulos. Isso vai corroendo dentro dele e vai o afastando de crer nos milagres de Deus. Quantos, meus irmãos, quantos conheço de perto que já não acredita mais em milagres, que qualquer coisa, primeiramente, ele não pede direção a Deus, ele não ora, ele não busca, porque não acredita mais, ele vai buscar outras coisas. Está com um problema, ele vai procurar alguém para resolver o problema, e Deus está dizendo: eu estou com o meu braço estendido. Eu estou falando da nossa vida, de crer no milagre. Antigamente, quando se tinha uma dor de cabeça, que é a primeira coisa que fazia? Vamos para a igreja orar, porque vamos orar lá e vai passar hoje. Estou falando que as coisas vão mudando, e isso parece ser, isso é uma besteira, mas vai minando a nossa crença nele. Irmãos, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Foi testemunhado aqui esta noite. 10 mil reais não é 10 reais não, meus irmãos. Nossa irmã Jeane esses dias testemunhou aqui também de um grande milagre. Talvez alguém possa dizer: não, mas nem mais, nem menos, é milagre. Quando ele quer, ele faz, ele abre a porta, ele faz, porque ele é Deus, sim, que acreditar nele. E esta noite eu vim aqui, dominado pelo Espírito Santo, para liberar essa palavra sobre a tua vida. Não há nada impossível, porque o braço do Senhor está estendido e Ele quer se revelar a você. Ele quer se revelar na sua família. Ele quer mostrar para esta cidade que Deus é em você. Não para você dizer que é melhor do que ninguém, mas para mostrar o Deus que você serve. Ele vai curar aqui esta noite. O Senhor acaba de me dizer aqui o meu coração: estarei restaurando vidas, meu filho, aqui esta noite. A minha mão será operosa aqui neste lugar. Sim, aleluia. Um minuto para você adorar a Ele agora, porque eu já recebo a autoridade de Deus e a autorização dos céus para liberar essa palavra sobre a tua vida. Há um braço estendido aqui, e esse braço não é de homem, esse braço é do Deus Todo-Poderoso, e Ele está a operar na sua vida. Ele está a renovar, Ele está a curar, Ele está a restaurar, Ele está a levantar, Ele está a capacitar, Ele está a acrescentar a tua fé, Ele está a liberar uma palavra, vai colocar tudo no seu lugar. Ele está estendido a seu braço. Quantos podem entender isso e exaltar a Ele? Um minuto para você adorar, porque eu sinto Ele aqui. Aleluias.
Aleluias. É tempo de levantar. É tempo de ver a mão dele estendida. É tempo de desfrutar dos braços do Senhor estendidos sobre a tua vida, meus irmãos. É tempo de Deus usar a tua voz, a tua vida, a tua inteligência. Sim, é tempo dele te levantar para alcançar almas. É tempo de ele usar você no direcionamento, no aconselhamento, numa palavra. Se você não tiver palavra, Deus vai te usar no abraço. Se você tem braço, ele vai te usar, nem que seja no abraço para alguém, mas ele quer usar a sua vida. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Deixa eu concluir essa palavra. Aleluias. Agora deixa eu lhe dizer, aleluias. Sabe por quê? O mundo está dominado na descrença. Os homens estão desacreditando dos milagres. Sabe por que muitos estão entrando em desespero? Está aqui dentro do texto. Eu vou concluir com isso. Oh, aleluia. Isaías 53:6. Sabe por quê? Sabe por quê da condição incrédula da humanidade? Está escrito aqui no 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Isaías quer dizer que é um povo que estava vivendo segundo os seus próprios entendimentos. Era um povo que andava segundo os seus caminhos, desgarrados, perdidos. Éramos todos nós também assim. Como ovelha que não tinha para onde chegar, não tinha redil, não tinha um caminho a seguir, não tinha um objetivo, nós andávamos assim. E que eu disse a vocês, quando você está no caminho e que tem dúvida para onde ir, e que essa dúvida não é sanada, vira incredulidade. Quando o mundo ele olha para a conjectura humana e ele vê que na mente dele não tem mais soluções, então ele fica a dúvida, então torna-se incrédulo. Por que isso acontece? Por que aquilo acontece? Por que isso está acontecendo? Muitas das vezes na sua própria mente ele culpa Deus, quando o culpado é o ser humano. Quando o culpado somos nós mesmos, porque desviamos pelos nossos próprios caminhos. Quantas das vezes queremos trilhar caminhos que Deus está dizendo não é por aí, mas mesmo assim somos teimosos e vamos progredindo nesse caminho, e vai parar no desagradar a Deus e o coração dominado pela incredulidade, porque vamos deparar com coisas, vamos deparar por caminhos que a gente vai sofrer, e aquele sofrimento vai causar feridas em nós, e até mesmo queremos culpar a Deus, mas a culpa não está em Deus, porque Deus é perfeito. Foi lido aqui mais uma vez, Deus ele é perfeito e bom. Deus ele é perfeito e bom. Ele só faz as coisas perfeitas, e tudo que Deus faz é bom. A Bíblia diz que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai das luzes, Deus. Então tudo que Deus quer para você é bom. Tudo que Deus projetou para nós é bom. Certa vez alguém perguntou para mim, disse: pastor, Deus fala palavra negativa, de negatividade para a gente? Eu digo não. Não, eu digo não. Não fala, eu digo não. Porque tudo que Deus fala é positivo. Mesmo o não que Ele nos dá é positivo. Mas quando Ele diz assim, não vá meu filho, não faça, Ele está dizendo, porque Ele já está sabendo o que vai acontecer amanhã. Então nada de negatividade, Deus é positivo. Às vezes a gente quando recebe o não de Deus, não, porque não é negativo, é algo positivo, porque até o não de Deus é o melhor para a gente. Aleluias.
Quando eu entendi esse texto aqui, eu concluo. Como ovelhas desgarradas, sem direção, sem proteção. É assim que o mundo anda, é assim que a humanidade anda. Sem direção, sem proteção, sem saber onde quer chegar, sem saber o que quer fazer. Veja como está, meus irmãos, o cenário de hoje. Veja da criança, aqueles que não conhecem Jesus, da criança ao adolescente. Veja o modo de viver, veja a maneira deles se portarem quando não tem Jesus. Veja a orgia dominando o seu coração. Veja os desejos desenfreados dominando o seu coração. Veja as músicas com apologia ao crime, apologia ao sexo, apologia às drogas. Veja como está. O que é isso? Os homens se desviando pelos seus caminhos. Veja como está o cenário político corrompido. Veja como está o cenário econômico. Veja como está o cenário até religioso. Veja como está. Está um caos. Mas essa noite eu recebo uma palavra que não é minha, mas é de um profeta há mais de 2000 anos atrás, que ele disse: tem uma solução, tem uma razão para crer. E qual é a razão? Jesus. Jesus, ele veio. Ali nessa época ele viria, mas aqui ele já veio, se entregou no madeiro. Para quê? Para aquele que estava desviado, encontrou um caminho. Aquele que estava sem razão, encontrou a razão. Aleluia! Oh, aleluia! Eu amo esse Jesus por causa disso. Escuta isso aqui que eu quero concluir. O homem se desviar para o seu próprio caminho. Ele se desvia, ele quer fazer o que este bem entender. Deixa eu te dizer isso. O pecado, ele afeta a mente, o corpo, a alma e o espírito do indivíduo. E até as suas emoções são atingidas pelo pecado. Já dizia o reverendo Billy Graham que o pecado nos corroía e nos levava para o inferno. Aleluias. Oh, aleluias. E ele atinge um ápice na nossa vida quando nós não, aleluia, saramos ele, que ele nos conduz à destruição. Aleluia. Mas quando nós entendemos que este mesmo pecado que nos conduz como ovelha, sem redil, sem pasto, e qual era o nosso destino? O inferno, a destruição, o abismo. Mas Jesus veio. Eu tenho um recado para você. Jesus veio. Para quê, pastor? Para condenar o mundo? Não. Para julgar o mundo também não. Ele veio para salvar. Ele veio para salvar. Então, meus irmãos, nós não tínhamos direção, mas o Espírito de Deus nos direcionou. E é aqui que eu concluo essa mensagem. Eu quero ler o texto. Eu vou concluir com um texto. Abra sua Bíblia mais uma vez, 53:11. E aqui eu concluo. 53:11. Pastor, em todas essas catástrofes, em todas essas problemáticas que está acontecendo no mundo, o que nós vamos fazer? Tem uma razão para crer. Temos uma razão para crer. Isaías 53:11. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Eu vou repetir. Ele, oh aleluias, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. É com essa palavra que eu concluo esta noite. Aleluia, louvado seja Deus. O que é que o texto está dizendo? O que é que Isaías está dizendo? Ele veio como ovelha muda, ele se entregou, ele padeceu, levou quarentenas de chicotada, aleluia, cravos na sua cabeça, com coroa de espinhos, cravaram os seus pulsos, os seus pés, bateram nele, cuspiram nele, humilharam ele, o seu penoso trabalho, ele sofreu por nós. Quem não dá glória, quem não ama Jesus por isso, meu irmão, tem que se converter de novo. Ele é o maior homem de toda a história, Marco. Não tem um Deus como ele, que o seu próprio filho entregou. Por quem? Por esse pecador que vos fala, por você que está aqui. Nós temos a consciência do que ele fez na cruz, e a Bíblia vai dizer que ele verá o fruto. Sabe qual é o fruto? Olhe para o seu irmão que está do seu lado, olhe para o seu irmão e diga: o fruto começou em você, o fruto é você, o fruto do penoso trabalho é você
que está aqui. Ele viu na sua eternidade que nós estaríamos aqui salvos por Ele. Essa palavra destinada a Israel, em partes ele já está vendo o fruto. Porque nós somos o começo, nós não tínhamos direito, somos gentios, mas Ele abriu a porta da salvação, entramos como gentios, e Deus irá tratar com os judeus, com Israel. Sim, e quando for no final que Israel reconhecer como Cristo, Ele verá todo o seu trabalho concluído, porque Ele veio para isso. E aí é que me encanta isso aqui. Nós não fizemos nada para que Ele fizesse isso. Nós não demos nada para Ele para que Ele fizesse isso. Ele fez por amor, para provar a mim e a você que no meio e em tempos de crise, de incredulidade e desespero, há uma razão para crer que o mesmo que formou é o mesmo que conduziu a história até aqui, é o mesmo que cuidou de nós e é o mesmo que está com o braço estendido sobre nós. É o justo no lugar do injusto, é o pastor amado no lugar das ovelhas perdidas, é o rei exaltado no lugar do pecador, do servo, do súdito, é alguém importante descendo a patente para um lugar de miserável pecador. Aleluia, aleluia. Ele veio, e quando eu vejo Ele na cruz, eu vejo o profeta Isaías sendo claro na sua contundência. Ele abre os braços. De um lado, homens condenados à morte, um acusando, dizendo: tu não és o Cristo, salva a ti mesmo. Mas do outro lado, Ricardo, um que reconheceu, olhou para ele, Marco, não viu o pecado, olhou para ele e disse: é esse a daqui o profeta proferia, esse não tem pecado, esse é puro, esse não fez nada, está aí por nada, ele não fez nada, ele não é pecador igual nós. Nós estamos aqui porque pecamos, mas ele não, ele está aí porque ele é justo, porque ele, aleluia, ele é santo, aleluia. E ele olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim, eu sou um pecador, eu estou aqui porque mereço, eu estou aqui porque eu sou ovelha desgarrada, eu estou aqui porque eu sou mísero pecador, mas lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o pastor amado, mesmo na cruz, olha para ele e diz: hoje mesmo eu te digo, estarás comigo no paraíso. Tudo isso que você passou, agora tu entrarás no gozo, porque tem solução para o teu pecado, tem solução para a tua alma. Deus nos trouxe aqui para dizer esta noite: igreja do Senhor, não somos justificados pelas nossas obras, mas o Rei morreu no nosso lugar e justificou o nosso pecado, aniquilou toda a obra do mal e nos deu o direito de ser livres em Deus. E quando eu olho toda essa conjectura, os homens desesperados, eu olho para Ele e eu vejo Ele como um Deus de amor, olhando para a sua igreja e dizendo: fica tranquilo, amada minha, tranquiliza o teu coração, tranquiliza o teu coração, amada minha, estou chegando, estou indo buscá-la. Não há por que temer, não há por que desesperar, não há por que não crer, porque o que falou, a sua palavra se cumpriu. Assim como nos dias de Noé, assim será nos nossos dias. O mesmo rei que nós vimos subir, foi isso que o anjo disse: varões israelitas, por que vocês estão atemorizados? Por que vocês estão desesperados, perplexos? Esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir e envolto por essa nuvem, por essa glória, é o mesmo Jesus que voltará para buscar a sua igreja. Quando esse dia acontecer, os jornais vão parar tudo, Marco, e vão noticiar: existiu um povo,
um povo na terra que era humilde, sofredor, mas que adoravam um Deus, que adoravam um Jesus. E eles diziam que isso ia acontecer mesmo. Uns vão dizer que foi disco voador, outros vão dizer que é um grupo terrorista, outros vão dizer que desapareceu um povo e que foi raptado. Mas quem conhece a palavra vai saber que é o cumprimento daquilo que foi escrito, que a igreja não estará mais aqui, mas estará em glória, triunfando, glorificando, exaltando nas bodas do Cordeiro, dando um abraço a Jesus e dizendo: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Oh, fica de pé esta noite em nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu concluo essa palavra esta noite. Aleluias. O que eu acho lindo em Jesus é que a Bíblia diz que ele ficará satisfeito. Por favor, verbalize comigo, diga assim: Jesus. Vocês não jantaram hoje não. Diga assim: Jesus está satisfeito porque nós estamos aqui esta noite. Você é um fruto, meu irmão, daquilo que ele fez na cruz. Você não é obra do acaso, você não é um Zé Ninguém, você não é um zero à esquerda. Você é alguém precioso para ele. Por isso que ele morreu na cruz, para dizer para você que há esperança.